pessoas, mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? Como eu digo sempre, o melhor programa sobre política da TV brasileira, inclusive no YouTube, atestado pelo Rafa, que é o principal munícipe desse estado. Hoje vamos bater um papo com uma pessoa que há um tempo eu já queria chamar para participar do programa, porque tem um nível de conhecimento político altíssimo e vivencia de fato a experiência do processo político. Ora como assessora, ora como comentarista, agora como pré-candidata a vereadora. Está na mídia o tempo todo comentando sobre os contextos da política, nos meandros do processo político, e hoje vai nos ajudar a pensar o processo eleitoral de 2024, que, como a gente sempre fala aqui no programa, é a eleição mais importante para a nossa vida. É a que mexe no nosso bolso diretamente, porque o prefeito é o dono do cofre do município, que é o que pode fazer alguma coisa de obras, de investimento, e os vereadores são quem vão lá fiscalizar e vão propor também, né, medidas e situações para que essa gestão aconteça. Mas antes de falar o nome dela, quero lembrar você que temos um QR Code na tela para você poder assistir todos os programas, Tá Fazendo o Quê? Os mais de 60 lá no YouTube. Põe o telefone aqui, vai lá para o YouTube, se inscreve no nosso canal e já clica no sininho para ativar notificações. Também tem aqui o nosso @, vai lá para o Instagram, bate um papo com a gente, comenta o programa, fala para mim, e aí, traz o fulano, traz a fulana, eu quero saber o que eles estão fazendo. Nós vamos atrás e vamos convidar. Quem já está com a gente no Instagram percebeu que a gente cobra mesmo. Tem muita gente que não tem coragem de sentar nessa mesa para dizer o que está fazendo. Vai ver, não está fazendo. Tá certo? E para finalizar, quem quer anunciar com a gente tem o telefone aqui do Elias, nosso diretor comercial. Bate um papo com ele, traz a sua marca, bora aparecer aqui na PUC TV para toda a região metropolitana. Gente pra caramba acompanhando esse programa semanalmente. Bom, minha convidada hoje é Ludmila Rosa, pré-candidata a vereadora agora em 2024. A mulher tem uma vivência fantástica e um conhecimento ímpar da política. Ludmila, muito obrigado por topar o convite. E me diz assim, para começar a nossa conversa, tá fazendo o que nesse começo de ano? Obrigada, Marcos, por estar aqui. Eu estava ansiosa por vir contar para você e para toda a sua audiência o que eu estou fazendo. A bem da verdade, a gente tem sabido que muitos políticos e políticas do estado de Goiás têm feito por aí a partir do seu programa e a partir dessa amplitude que você tem em se comunicar politicamente com o nosso estado, as nossas cidades. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu espero que seja uma excelente conversa para nós e para quem está nos assistindo. Eu virei o ano de 2023 para 2024 extremamente entusiasmada com o que a gente poderia aprontar, com o que a gente poderia fazer aqui nessa cidade. Nós vivemos uma cidade com muitas oportunidades represadas, com muita vontade de vida, com muita vontade de expansão, com muita vontade de empreender, com muita vontade de viver com qualidade. E me parece que o goianiense está colocando isso tudo numa malinha assim, da esperança para o futuro, porque nada disso está sendo realizado. Assim, nós vivemos, Marcos, isso é importante dizer, 4 anos como se estivéssemos num limbo, né? Num limbo de acontecimentos, de bons acontecimentos dentro da política. Então, olhando esse cenário, fazendo esse diagnóstico muito responsável, o que a gente virou o ano pensando em fazer? Bom, vamos construir uma pré-candidatura que possa ser viável, que tenha boas conexões partidárias, que tenha boas conexões com a cidade. O nosso debate prioritário será, de fato, a cidade de Goiânia. E, portanto, já adianto aqui que o que eu não estou fazendo é nacionalizando essa construção. E por quê? Porque nós vivemos na cidade. A cidade está acontecendo a todo momento, enquanto nós estamos conversando aqui, lamentavelmente tem alguém que está caindo num buraco na rua porque ele não foi asfaltado, há outras pessoas que estão esperando na regulação do SUS por uma vaga de cirurgia de emergência, há uma mãe sedenta por uma vaga numa creche mais próxima da sua casa para que ela possa, enfim, trabalhar e conseguir emancipação financeira e econômica para a sua casa, né? Nós sabemos que são muitas as mulheres que chefiam os lares. Então, tudo isso está acontecendo onde? No território da cidade. E nós precisamos amadurecer esse debate, sabe, Marcos? Um descontentamento que eu tenho é o quanto o olhar, de maneira geral, do eleitor e da eleitora
para o município, ele acaba ficando em 10º, 11º, 20º plano. E o intuito desta construção, do que eu estou fazendo, é dizer: a cidade tem que ser a sua prioridade número 1. É aqui que você vive, é aqui que você tem os seus afetos, é aqui que você constitui sua família, é aqui que você vai ao supermercado, enfim. Então, diante disso tudo, por que não trazer Goiânia para a minha centralidade, trazer Goiânia para a minha fala, trazer Goiânia para as minhas relações, inclusive políticas? E o que eu estou fazendo nesse momento é isso. Conhecendo ainda mais e mais profundamente, reconhecendo Goiânia numa expectativa de que a gente pode, sim, transformar essa cidade num lugar melhor para todas as pessoas, desde que o foco seja a cidade e não os acontecimentos que não nos dizem respeito diretamente. Não, eu achei excelente a sua fala, porque um dos problemas graves que eu vejo no debate político é quando o debate político, que deveria ser efetivo, né, que você deu aí uma aula agora das situações pragmáticas, da realidade cotidiana, ele fica em terceiro plano para o cara debater ideologias que não tem nada de contributivo de fato e real com o processo político da gestão municipal, quando o cara vai debater o sexo dos anjos, quando o cara vai debater assuntos que só servem para tirar o foco de onde o foco deveria estar. Né? É muito fácil hoje, através dessa nova dinâmica da comunicação, você aprisionar o cidadão que está lá na casa dele, passando um aperto danado, mas não chega até ele esse papo de política, né? Não chega até ele a condição de analisar o processo. Chega até ele que eu tenho que ser contra o fulano A ou contra o fulano B. Porque é imoral, é ilegal ou engorda. Porque não sei o que, ele é feio ou é bonito. E ele está preso nisso. Então, debater a cidade e fazer esse debate chegar até as pessoas, eu penso que é um desafio muito importante, né, Ludmila? E você está muito preparada para enfrentar isso. Você já foi RAPS, agora está no Renova. Então, assim, em nível de formação cientista política, em nível de formação, você já fez todo o dever de casa. Mas como é que é agora chegar até esse povão? Como é que você está fazendo para levar esse debate para quem precisa conhecer um pouco dele? Você sabe, Marcos, eu fui candidata em 2020. Foi uma candidatura que eu tenho muita satisfação de ter esse momento na minha trajetória e no meu currículo, né, de vivências dentro da política. Por quê? Eu era uma recém-chegada, praticamente, de volta de Brasília a Goiânia. Eu me formei em ciência política lá em Brasília. Meus vínculos ainda eram muito incipientes aqui na cidade. E, a despeito de tudo isso, tudo corroborando para que a nossa pré-candidatura e candidatura fosse um fiasco tremendo, nós entramos por um partido que não nos respaldou efetivamente. Isso não é um demérito da candidatura da Ludmila, é um demérito do partido e um demérito de vários partidos que tratam candidaturas femininas com a mesma negligência com que trataram a minha. Isso aqui é o feijão com arroz da política aqui no nosso estado e no país. Deixa eu só fazer um parêntese, Ludmila, porque Sim. essa fala é muito importante. E só para lembrar aí, diretores de partido, donos de partido, que é esse tipo de prática que ocasionou a bagunça que aconteceu nessa legislatura em Goiânia, viu? A quantidade de vereador caindo, vereador subindo, vereador voltando, vereador desaparecendo, a maior parte, então todas elas praticamente, foram por conta dessa negligência nas candidaturas das mulheres, esse desrespeito que acontece. Então, assim, para além de ser algo grave que é cometido contra vocês, agora a cobrança está acontecendo. Exato. E vai continuar acontecendo. Então, assim, na minha perspectiva, é ser muito parvo o fulano que até hoje não entendeu que respeite as mulheres e dê a elas a condição de disputar uma eleição de maneira correta, digna e igualitária. Exatamente. E vou fazer um parênteses dentro do seu parêntese. Se a gente sair daqui deste programa e nós formos a 4 avenidas grandes da nossa cidade e pedirmos para o eleitor dizer pelo menos 20 vereadores que estão nessa legislatura, eu ouso te dizer antecipadamente que as pessoas não saberão. Não. Na casa de 90% não saberão. Pela desordem que foi, uma desordem que advém da falta de responsabilidade dos partidos com candidaturas femininas. Isso aí não dá pra gente negar. Mas como eu vinha dizendo, era um projeto, Marcos, naquela época, que tinha várias adversidades. E, no entanto, quando abrem as urnas, a gente teve aí perto de 1.500 votos.
naquele momento Teve gente eleita com menos. Teve gente, assim, que passou muito pertinho de mim e tá lá numa cadeira na Câmara Municipal. Bom, Marcos, mas o que eu quero dizer com isso é que depois dessa campanha, eu ouvi de muita gente que tá na política há muito tempo, como você conseguiu esse tanto de votos? Porque, assim, pode parecer, em termos de Goiânia, uma votação pequena, mas quando a gente vai entender o que é a estrutura de uma candidatura à vereança, como essas peças são movimentadas no tabuleiro da política local, o quanto o dinheiro ainda impera numa candidatura como essa, acho que até muito mais do que em candidaturas para deputado federal e estadual. Eu tendo a acreditar que a campanha de vereador ela tem um gasto monstruoso tal, pela quantidade de gente que você acessa. Então, é muita gente disputando o mesmo espaço. Exatamente. E gente com muita condição e gente com condição nenhuma de levar suas bandeiras adiante. Então, muita gente, como que você fez? Alguém te financiou? Quem que estava por trás disso? E aí eu gosto sempre de dizer, né? Ou tem outras pessoas que disseram, olha, eu te subestimei, achei que a sua campanha é muito bonita esteticamente, você se comunica bem e tal. Na época não estava nos rádios que eu tô, não fazia comentários políticos aqui na nossa cidade. Então muita gente diz assim, olha, eu achei que você fosse ter aí 500, 600 votos. Me surpreendi. E tudo isso eu tiro, assim, tanto os comentários de surpresa, quanto os comentários que estimavam, né, que eu tinha alguém por trás, enfim, eles me deixam positivamente impactados. Por quê? Porque eu não tive nada disso. Eu tive pessoas que acreditaram no projeto de maneira voluntária e tive pessoas que deliberadamente resolveram estar comigo levando essas mensagens de otimismo e levando uma mensagem de requalificação da Câmara Municipal. E, portanto, eu me orgulho muito, porque eu sei que tem muita gente que hoje está na Câmara Municipal, investido no mandato, e que se essa pessoa não tivesse os cargos que tem, não tivesse o dinheiro que tem, muito provavelmente ela não conseguiria 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas que pudessem ser fiadores e fiadoras voluntárias de um projeto político, né, desses mandatários. Então, olhando retrospectivamente para aquele projeto, eu não poderia deixar isso sem dar sequência, Marcos. Então, como é que eu estou tentando fazer isso ganhar corpo, escalar na cidade de Goiânia? Primeiro, conversando com essas mesmas pessoas que estiveram comigo. Segundo, ampliando o meu leque de contatos. Agora sim, conversando com a sociedade civil mais organizada, porque antes eu tinha menos entrada, eu era uma pessoa muito desconhecida. Hoje é fácil chegar numa associação, seja uma associação de bairro, seja uma associação classista, e as pessoas já terem ouvido falar da Ludmila Rosa, ou ouvido algum tipo de mensagem ou de reflexão que eu faço sobre a cidade e sobre as áreas de interesse dessas pessoas. Então eu tenho feito isso, conversas frequentes, maduras, e tem me impactado muito positivamente também a quantidade de gente que se sente órfã de uma boa representatividade aqui na Câmara Municipal e que está procurando novidade com qualidade. Maravilha. De fato, o debate ele tem que ser feito, ele tem que ser requalificado, ele tem que ser qualificado, porque tem momentos que não tem nada de qualidade mesmo. Nossa. Você citou uma coisa bacana, tem gente que está hoje com o mandato, a gente conversa muito nos bastidores, tem político que se o pai ou a mãe não eleger ou reeleger, não tem nem emprego, porque não tem condição. Mas nós vamos voltar a falar disso no próximo bloco. Você que está aqui na PUC TV, é rapidinho, a gente já volta, e quem está vendo pelo YouTube é VaptVupt, é só piscar. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê desta semana, batendo um papo com Ludmila Rosa, pré-candidata a vereadora aqui pela cidade de Goiânia. E já perceberam no primeiro bloco que a mulher entende demais de política. Já deu uma aula aqui sobre uma série de situações e fatores e principalmente sobre a relevância do debate que tem que ser feito neste ano. Ano eleitoral, para eleição municipal é ano de debater a cidade. Ludmila, falando na cidade, né? A gente vem aí, você pontuou bem, de um mandato que não está sendo muito bem avaliado pela população, de um prefeito que não me lembro de outro caso, talvez você até me ajude a lembrar, não conseguiu se viabilizar para concorrer à reeleição nem no próprio partido, e para mim isso é inédito, não tinha visto ainda, e no processo eleitoral que
tá muito nebuloso ainda, né? A base do governo que é gigantesca, tem hora que é um, tem hora que é outro. Mas tem uma galera que parece que continua tentando jogar contra. Aí você tem uma candidatura mais solidificada, que é a da Adriana Corse, o Gustavo Gayer, que fala que não quer ser, e o povo quer que ele seja. E acaba que essa dinâmica da majoritária impacta também na eleição para vereança, né? Para a Câmara Municipal. Pela sua expertise na área, como é que você está enxergando esse processo e como você entende que isso vai impactar até a sua própria eleição enquanto vereadora? Nossa, essa pergunta é excelente. Eu quero começar por quem já tem mandato e está na base do Rogério. O Rogério é talvez o prefeito nos últimos anos, nas últimas décadas em Goiânia, que encontra o maior desafio em tocar um projeto de reeleição. Você disse, e eu reforço o seu comentário, eu não me lembro, acho que é algo inédito na história da nossa cidade, de um prefeito que quer tentar a reeleição e sequer o seu partido o abriga para esse projeto. Então, nós estamos diante de um fenômeno, né? Nós falávamos durante os últimos 4 anos, eu digo nós, porque eu sei que você, como um comunicador político, também certamente batia muito nisso, que o Rogério carecia de muita legitimidade. Ele veio de um processo em que ele não era cabeça de chapa, lamentavelmente, o prefeito verdadeiramente eleito, aquela pessoa com quem a população topou estar, né? Falece em decorrência da Covid e tudo mais. E aparece o Rogério, que era, até então, um vereador muito nichado. Um vereador que, dentro da Câmara Municipal, isso não é segredo para ninguém, mas era tido como o vereador da Igreja Universal. Sim. Então, que em 2 mandatos não teve nenhuma cena de protagonismo assim, que chamasse atenção, né? É assim, um vereador muito focado. É como se a Igreja Universal fosse um bairro da cidade. Vamos tentar fazer uma abstração assim para facilitar para quem está nos assistindo. Como se a Igreja Universal fosse um bairro e ele tivesse um atendimento muito dedicado a essa base. Tá tudo certo dentro do ponto de vista da eleição proporcional, ele escolheu uma base e saía-se muito bem. Foi muito bem votado, a despeito de não ser nativo aqui da nossa cidade, não ser um homem que tinha uma trajetória de vida consolidada aqui em Goiânia. Bom, dito isso, essa legitimação, ela não aconteceu, Marcos, ao longo do processo em que ele esteve prefeito de Goiânia, em que ele está prefeito. Por quê? Muitos dissabores envolvendo a Câmara, acho que talvez falta dessa habilidade política de se colocar no poder executivo e ser, de fato, o balizador dos relacionamentos políticos entre Câmara e Executivo. Por que eu digo isso também? Porque me parece que a Câmara se agigantou. Sim. Hoje, nós temos que ter a clareza de que os grandes problemas, os desafios concretos da nossa cidade, eles decorrem de uma relação simbiótica de Câmara e Paço Municipal. Não dá para a gente colocar todas as culpas e responsabilidades nos ombros do Rogério, porque isso, desde o princípio, foi muito partilhado com a sua base na Câmara. E uma base essa, só para concluir, te deixar participar aqui também, que eu falo demais, mas uma base essa que nem Iris Rezende contava com uma base tão grande. Então isso é impressionante. A Câmara foi o poder executivo de Goiânia nos últimos 4 anos. Eu só quero colocar uma frase nessa sua leitura, que eu acho fenomenal, é isso mesmo, que para mim ela marca a gestão Rogério Cruz, que é uma frase, vou nem dizer o pai da frase não, mas vocês vão lembrar quem é, que disse: parece que em Goiânia há 14 prefeitinhos. Eu acho que essa frase ela definiu muito bem a gestão do Rogério, e de lá para cá a coisa não conseguiu ser requalificada, reorganizada, reestruturada. E vai gente, e volta gente, e vai grupo para Brasília, e vem grupo de Brasília, e vai Beltrano, e chega Ciclano, e vem fulano para comunicação, e nada evoluiu. Então, essa é a parte que eu acho grave, porque a Câmara realmente ela ocupou um espaço, e um espaço que a gente já sabia que não era perene, porque a base do Rogério, gigante como era, não era a base do Rogério, era uma base fisiológica que estava lá pelas benesses que queria. Tanto que quem não adivinhava que ia chegar o ano eleitoral, o Daniel ia falar assim: bora, tem o nosso candidato. O próprio Caiado, bora, tem o nosso candidato. Então, assim, já era sabido há muito tempo que ele não teria essa base na eleição. E isso agora é um reflexo na minha leitura de nem partido ele ficou. E ele, me parece assim,
A psicanálise trata um pouco disso, né? Do quanto a gente gosta de ser no limite enganados. Ele se deixou enganar. Sim. Rogério se deixou enganar. Porque é o que você está dizendo. Vereadores com muito ímpeto fisiológico, com muito senso de oportunidade e oportunismo, eles não iam ficar numa nau furada, né? Um homem que tem a máquina administrativa na mão e não consegue pontuar, tem uma rejeição, na última pesquisa que nós vimos essa semana, tem uma rejeição quase se aproximando a 50%. Passando disso, é uma rejeição proibitiva, né? Praticamente. Então, por que eu estava falando disso? Porque a Câmara Municipal, essa grande base que o Rogério tem, não se enganem. Esses vereadores, de alguma maneira, vão ter os respingos da péssima administração do Rogério. A população está muito esclarecida de que as coisas andaram juntas, Marcos. Então, tem muito vereador aí, e pré-candidato à reeleição, que eu acho que está muito encantado com a ideia de que eles surfaram numa onda nababesca nos últimos 4 anos. Cargos a perder de vista, emendas a perder de vista, dinheiro a encher containers. Então, eles estão muito convencidos de que toda essa fortuna amealhada nesses últimos anos será o bastante para garantir a reeleição, como se a população goianiense fosse absolutamente alheia a tudo que aconteceu. E eu não acho que será assim. Acho que a estrutura vai acontecer, ela vai favorecer, sim, grande parte das candidaturas, mas no fim, talvez seja até uma torcida minha, o senso crítico das pessoas deve falar mais alto. E entender, bom, se Goiânia está desse jeito, se a Câmara foi corresponsável por esse estado de coisas ruins, péssimos que nós estamos vivendo, por conta de estrutura, eu vou manter essa legislatura tão ruim, tão desqualificada? Eu acho difícil, viu, Marcos? A gente tem que ver que parece que tem vereador que durante 3 anos e meio estava lá, Rogério, meu amor, Rogério, eu te amo, a gente tá junto, e agora que percebeu que a coisa não vai bem, que degringolou de fato, vai sair como se tenho nada a ver com isso. Eu imagino que a população, principalmente a desassistida, não vai esquecer. Exato. E houveram vários embates na Câmara em relação a isso. Mas, além disso, né? A galera que quer entrar também vai falar assim, esse fulano aí tava lá o tempo todo lá, a cidade tá ruim, agora ele fala que não é com ele. Entendo também que vai haver uma cobrança. Vai ter muita gente ali enlameada que vai ter que se justificar com o eleitorado. Concordo porque, querendo ou não, saiu na foto com o homem. Concordo plenamente. Eu tenho alguns amigos, assim, pessoas que têm me ajudado a construir essa pré-campanha, Marcos, e brincam comigo. Para de dar consultoria gratuita para adversário. Porque eu tenho também outras pessoas com algum grau de proximidade que vão ser candidatos a vereador e a vereadora neste ano. E para todos eles e elas, Marcos, eu faço essa consultoria gratuita. Disse, olha, ao invés de você, como você bem disse, ficar discutindo o sexo dos anjos, o que é irrelevante, ficar discutindo, sei lá, Elon Musk nesse momento, você tem que entender que o seu grande algoz é a qualidade da Câmara. Se você se propõe a pensar Goiânia, uma Goiânia diferente, você precisa ter a coragem de ousar apontar para a população quais são os nossos reais gargalos. E um dos gargalos é a qualidade de quem está tocando, ou, pelo menos, a vontade deles, que não necessariamente a vontade coletiva da cidade. Me parece que ali, dentro da Câmara hoje, há muitos projetos individuais, há muitos projetos voltados para a própria família dos sujeitos que estão lá. Então, isso precisa ser apontado. Isso precisa, sem fulanizar e dizer é o fulano, é a ciclana ou é o beltrano. Não. É dizer, tem uma estrutura que está por trás dessas pessoas e vocês precisam, vocês eleitores e eleitoras, precisam exercitar o seu senso crítico, que nós temos que apostar que a população tem, porque tem. O que precisa é só exercitar. E eu tenho esse otimismo. E digo para todo mundo, se isso servir de consultoria gratuita, tudo bem, porque o meu propósito é a cidade. Então, se todo mundo estiver empenhado em melhorar a cidade de Goiânia, não me interessa se também está disputando uma vaga na Câmara, se está disputando uma vaga na Prefeitura, não. A gente tem que ter gente boa nesses espaços mesmo. Então, assim, que vocês tenham a ousadia de apontar o que não está dando certo. E o que não está dando certo em Goiânia está longe de ser essa espuma que vem do nacional. O que não está dando certo em Goiânia está aqui.
é nosso vizinho, vizinho entre aspas, eu quero dizer, tá aqui na nossa localidade, tá na Câmara, tá no Pasto, tá no secretariado, que também não produziu nada, e eu tenho muita tranquilidade de dizer isso. Um secretariado que, às vezes, majoritariamente comprometidos com os seus projetos individuais de se lançar candidato a vereador nesse ano. Então, a cidade ficou à deriva simplesmente por questões político-partidárias. Não, eu quero aproveitar, a Ludmila falou assim, eu não vou fulanizar, citar nomes, mas este programa tem um compromisso com você. Aqui no QR Code tem o link lá para o nosso YouTube. Mais de 60 programas. Entrevistamos vários vereadores e vereadoras da cidade de Goiânia. Vai lá e assiste o que eles falavam lá atrás. E dá uma olhada como é que vai ser a campanha agora, como é que eles estão se posicionando agora. Inclusive, teve gente aqui nessa mesa que virou leão, falando da SEI da Comurg e não sei o que, absurdo da Comurg. Vai ver onde está hoje. Vai lá ver como é que passou o último ano, quem estava abraçando. Vai lá, assiste e tenha o seu senso crítico, tá? Uma coisa que é importante, eu acho bom de falar sobre isso, você é comunicadora também, tá tudo gravado hoje, cara. Então, assim, vai chegar a eleição, vai lá atrás, rebobina a fita aí, vai ver onde essa pessoa andou, como ela se portou durante o governo. Uma hora vinha brabo, batia na mesa, porque não sei o que, outra hora tava lá, ó, pianinho, com um carguinho bacana, sendo colocado em tal secretaria. Vai vendo. Política é para ser feita assim. Eu acho bacana a sua fala, Ludmila, porque até para o seu futuro mandato, vamos dizer assim, né? Ter uma Câmara qualificada acho que é ponto pacífico, né? Porque você não consegue fazer nada se a Câmara em si for desqualificada. Sim. E aí uma coisa que eu acho bacana de falar para nossa audiência, tem que votar em muita gente boa. Não é uma pessoa só não, gente. Porque uma pessoa só dentro de uma Câmara ruim não produz. Esse é um problema que a gente tem que enfrentar, assim, de fato, com coragem. Porque, vou votar na Ludmila, vou votar no Elias, vou votar no Rafa, vou votar no Marcos Marinho. E aí tem uma galera votando as mesmas pessoas que não tem compromisso, que não produziram nada. Como é que você vai mudar alguma coisa na cidade? É desse jeito. Eu tendo a dizer que parece um dreno. Nós temos pessoas interessantes, com perfil interessante nessa legislatura. Mas se a gente for olhar concretamente, essas pessoas produziram bem abaixo do limite das suas capacidades, porque eu sei que tem, porque, de fato, os pares, né, os demais vereadores, não estão comprometidos com a cidade. Você trouxe a SEI da Comurg como um expediente, um episódio lamentável da história recente da nossa cidade, mas eu trago também esse empréstimo de 710 milhões de reais, que era mais de um bi antes, né? Era mais de um bi. Foram diminuindo, botaram ali para 710 para tirar o nome bi, porque eu acho que até aquilo ali parecia ousado demais para passar a comunicação política para a cidade. Mas hoje, Goiânia, o goianiense não sabe para que foi esse dinheiro. Esse empréstimo foi contraído, isso vai virar uma bola de neve para a próxima administração e eu tenho certeza que algo muito espúrio foi negociado entre Paço e Câmara de Vereadores para que esse projeto fosse aprovado no ano da eleição. Eu tenho certeza, porque nenhuma pessoa em sã consciência ou comprometido verdadeiramente com a boa governança, com as finanças públicas do município, com a política pública de qualidade, ele aprovaria um empréstimo como esse, Marcos. No apagar das luzes. No apagar das luzes, num projeto de reeleição que cada vez mais se demonstra distante da realidade. Hoje, nós estamos aqui em meados de abril de 2024. Eu não acredito, a menos que haja uma hecatombe política nessa cidade, eu não acredito na possibilidade de reeleição do Rogério. Então, assim, 710 milhões de reais... Vocês precisam tomar ciência de como cada vereador e vereadora votou. Isso não é pela Ludmila, não é pelo Marcos, isso é pela cidade, né? Pelos valores políticos éticos que você, tenho certeza, defende. Gente, vocês perceberam o nível da conversa de hoje. Se eu fosse você, eu voltava a assistir o programa de novo. Lá no YouTube vai estar à disposição. Depois, pega o link, manda pra galera no grupo do Zap. Eu acho que esse debate tem que crescer, a gente tem que olhar para a cidade com responsabilidade. E como eu disse... Tá gravado. Tem gente que tá gravado aqui no programa. Só você ir lá e assistir. Ludmila, muito obrigado por ter topado esse assunto. Quero que você volte aqui novamente pra gente poder debater ainda mais com essa qualidade. Eu adoro quando tem um convidado, uma convidada que traz elementos
com clareza e sabe falar do que tá pensando e do que tá fazendo. Deixa pra galera aí o seu arroba, como é que te ajudam, te apoiam, como é que faz? Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, de como a gente tem se movimentado na cidade para crescer esse projeto de pré-candidatura, eu os convido e as convido também, @EuSouLudmila_Rosa, né? Isso no Instagram, no TikTok também, eu sou Ludmila Rosa, no Facebook eu sou Ludmila Rosa, Ludmila com demudo, um L só, Ludmila Rosa. Maravilha, muitíssimo obrigado. Obrigado ao Elias, que mais uma vez esteve no papel de Elias. O Rafa, o nosso munícipe número 1 dessa magnífica cidade. Semana que vem estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê? Aquele brinde maroto para fechar o boteco. Opa!